Kátia. Vamos agora com a doutora Elaine de Pádua. Hoje vamos falar o quanto que muitas vezes as mães que buscam uma alimentação adequada para os seus filhos acabam não percebendo aqui, ó, que ele acaba se alimentando de uma única cor de um alimento. Portanto, neste caso, excesso de beta-caroteno, né? Exato, é isso mesmo. Na verdade, ele é super importante, porque o beta-caroteno ele vai ser transformado em vitamina A conforme a necessidade do nosso organismo. Mas realmente o excesso, apesar de não causar nenhum malefício para o organismo, pode trazer alguns inconvenientes. Como aconteceu na casa das telespectadoras. Vamos ver? Olha lá. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem... Eu estou aqui na casa da Cristiane para dar algumas sugestões sobre alimentação saudável para a filhinha dela de 10 meses. Parece que ela está com algumas dúvidas a respeito da introdução de alguns alimentos. E hoje a gente vai descobrir o que ela está fazendo de certo, de errado e o que a gente pode ajudar. Meu nome é Cristiane, essa é minha filha Ingrid, de 10 meses. Eu escrevi para o programa até mesmo para ter ajuda de um profissional referente a essa cor alaranjada que ela tem na pele. Até mesmo para saber se os alimentos que eu ofereço para ela são alimentos saudáveis por causa dessa cor alaranjada, quais alimentos que eu posso estar substituindo, e eu gostaria de uma ajuda de um profissional. A minha esposa é uma esposa muito dedicada. Ela está muito preocupada. Pensar na rua com a criança, o pessoal fala, essa menina está muito amarela, será que ela tem algum problema? A gente vai no pediatra, o pediatra fala que ela está muito amarela para tirar a cenoura, para tirar o mamão. E a Cris, nossa, ela é 10. Como que você preparou essa papinha? Quais ingredientes? Eu coloquei cenoura, coloquei abóbora, coloquei tomate, coloquei mandioquinha, chuchu, coloquei espinafre, cebola e o frango. Então, Cristiane, para ajudar a Ingrid nessa coisa da alimentação, né, é sempre importante você começar a respeitar os horários. Então, o mesmo horário que faz o almoço é o mesmo horário que faz o jantar, tá bom? Porque daí ela já vai se acostumando, ela já vai sentindo mais fome com o tempo, e aí é mais fácil de você dar os alimentos para ela, tá bom? Outra coisa importante de fazer quando a criança é pequenininha, assim, é você dar a comida e ter outras pessoas junto na mesa para que eles tenham um evento de novo da família. Para a gente não ter aí uma quantidade muito grande de beta-caroteno na alimentação da bebê, o ideal é que a gente faça uma divisão, né? Então, por exemplo, aqui na abóbora a gente tem um teor grande de beta-caroteno e na cenoura também. Então, o ideal é que a gente não colocasse as duas juntas na mesma papinha. Então, nesse caso, eu posso utilizar a cenoura, eu posso utilizar a beterraba, o chuchu, por exemplo, e a abobrinha numa preparação. Tá bom? E aqui sempre uma fonte proteica, que pode ser uma carne magra, pode ser um ovo, pode ser um frango, um peixinho. O ovo sempre no final da preparação, né? Nunca junto aqui com a papinha. O que a gente poderia fazer aqui era investir mais em verdes, que eu sinto que falta um pouquinho. Então aqui nós temos o espinafre, mas a gente poderia ter, por exemplo, a couve, a escarola. Bom, Cristiane, agora vamos ver como que é a melhor forma da gente ofertar a papinha para bebê? O ideal é não liquidificar a papa, não utilizar o liquidificador, né? Então, o que a gente pode fazer? Amassar no garfo. Então é uma forma simples, mas muito eficiente para estimular todo o processo de mastigação da bebê. E uma outra dica importante seria também adicionar um tipo de cereal. Cristiane, separei aqui alguns produtos que são ótimas dicas para você e para a Ingrid. Este produto aqui é um amassador de papinhas. Então, assim, o ideal é não usar o liquidificador, porque todo o processamento que você faz do alimento, você perde os nutrientes, né? Então, esse produto você abre, aí a gente tem aqui duas peneirinhas, né, que você usa, conforme a consistência que você quer dar para sua filha. Aí você põe o alimento aqui dentro, pode ser um brócolis, uma cenoura, uma fruta, qualquer alimento, né, cozidos. Aí você fecha, o alimento ele já sai todo mastigadinho aqui e você dá o alimento para a Ingrid, né? Aqui uma redinha também interessante, totalmente lúdica, né? Então é uma coisa colorida, toda de molinha, flexível. Você também coloca o alimento aqui dentro, cozido. A criança não enxerga muito, porque todas as redinhas elas são coloridas, tem pink, tem azul, verde. Aí você põe o alimento e ela vai mastigando e vai pegando todos os nutrientes do alimento, tá? Bem bacana, uma dica interessante.
Aqui essa colherinha, ela tem esse dispenser, que você põe um alimento aqui dentro, aí você aperta, o alimento já sai aqui e você oferece para sua filhinha. Lembrando que quanto mais lúdico for esse momento, mais bacana, mais a criança vai ter um interesse em experimentar coisas novas, vai ficar mais interessante. Com relação às frutas, o ideal também é sempre tentar revezar, então não dá só mamão, mamão, mamão. O ideal é que a gente possa usar melancia, que a gente possa utilizar o melão, o próprio kiwi, por ter sementinhas, ele vai ter um teor de fibra bem interessante, a ameixa também poderia entrar, né? Desde que você lave bem a casca da ameixa e tente dar já alguns alimentinhos com casca, porque as crianças que já têm dente já podem começar a mastigar. A Cristiane é uma mãe super dedicada, super preocupada com a alimentação da Ingrid, e eu acredito que essas dicas pequenas já vão fazer uma grande diferença na alimentação da bebê. Eu vou, a partir de hoje, já começar a fazer todas as dicas que ela passou, de amassar a papinha, acrescentar o cereal. Pensei que ia ser mais difícil, mas não é difícil. E eu queria agradecer ao programa. Que linda, Ingrid. Agora, a Cristiane, a gente comentava aqui, Helene, o quanto que ela conseguia fazer uma alimentação bem até que variada, mas de grupos alimentares muito parecidos, né? Exatamente. Grupos similares, né, que vai ter um teor de nutriente muito parecido e coloração que não, né, não vai ter essa diversidade que é o que a gente busca. E ela não acrescentava os cereais na alimentação, cereais, porque né? o bebê, né, a partir do 8º mês já pode entrar com cereal e aí pode revezar. Então pode usar uma quinua, pode usar um arroz integral, uma aveia, né? Uma aveia, por exemplo. Então opções interessantes também. Volto para você me passar umas dicas para até você ir de casa, que também tem bebês nessa fase da vida, primeiro ano, perto de completar o primeiro ano e daqui até uns 4, 5 meses também, como deixar essa alimentação bem variada. Aí você me conta já. Olha, lembrando, voltando a Helene de Pádua, nossa nutricionista hoje, quer dizer, quais os alimentos que normalmente, não só a Cristiane, mas muitas mães não colocam na alimentação dessa criança nessa fase tão importante e devem ser lembrados? Então, sempre uma hortaliça, então um verde escuro vai ser muito bem-vindo, né? Sempre utilizar todos os grupos alimentares. Pode ser uma couve, um espinafre. Pode ser uma couve, pode ser um espinafre, escarola. Então, alimentos que realmente vão dar cor, né? Que vão ser fonte de ácido fólico, de cálcio, então é importante também. Utilizar todos os grupos alimentares. Então, agora é o momento de colocar um cereal. Então, como a gente já disse, o arroz, uma quinua, aveia. Então, são fontes de cereal que vão dar um pouco mais de energia para a alimentação dessa criança que precisa. Mas a gente viu que a Cristiane, ela conseguia colocar vários alimentos. E você na matéria mencionou ainda que muitas vezes, embora a mãe ache que isso seja legal, porque vai ficar uma alimentação mais completa em vitaminas, a criança não vai identificar qual o sabor da refeição. É tudo mesmo, parece que é a mesma coisa. E aí daqui a pouco a criança começa a não aceitar mais essa papinha, né? Porque realmente não consegue distinguir o sabor de cada alimento e por isso que é importante utilizar grupos alimentares certinhos de cada, né, de cada tipo, para justamente deixar a criança criar esse hábito. E daqui a pouco, você, ao invés de servir a papinha, o ideal é que esses alimentos já estejam separados. Então, um purezinho, por exemplo, como a gente havia falado, de inhame ou de cará, ou de cenoura, né? Então, utilizar alimentos de uma forma separada e aí a proteína desfiada, né, junto com um pouquinho ali de carne ou de salada, enfim. Então, fazer uma brincadeira para a criança poder identificar isso de uma forma mais prática. Mas a partir de qual idade que a criança passa a comer a comida que a família come? A partir de 1 ano de idade. Até 1 ano. Exatamente. Então, a partir de 1 ano... depois de 1 ano... Exatamente. Então, por isso que é importante nunca fazer todas essas misturas, né? E sempre já estimular o consumo de pedacinhos de alimentos para quando a criança estiver com 1 ano, ela já poder fazer essa transição. Gente, é bom lembrar que a gente também tem que respeitar aquele gosto individual da criança. Percebe que a criança não gosta? Bem, apresenta de uma certa forma, mas tem criança que é intolerante a alguns alimentos. Pode acontecer. Né? Na verdade, nessa fase é muito comum acontecer uma situação que se chama neofobia. Então a criança começa a ter medo daquele alimento novo. Agora, o que eu percebo é que as mães não estimulam por muito tempo. Hoje os estudos mostram que você tem que oferecer em torno de 15, 20 vezes aquele mesmo alimento para a criança. Mas feito de uma forma diferente, Diferente, né? Exatamente. Então, se a criança não gosta, de repente, da rúcula crua, por que você não faz um soufflé ou mesmo alguma outra preparação, uma torta,
um próprio suco para a criança poder degustar de uma forma diferente. Então, às vezes, falta um pouquinho mais de criatividade para você introduzir isso para o teu filho. Coloca uma laranja-lima, que é bem docinha. Exatamente, né? para mascarar aquele sabor um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais picante, né? Então, pode acontecer realmente de você conseguir ter um resultado muito bacana se você usar a criatividade para isso. Você falou que, no caso, a Cristiane não dava para Ingrid a carne vermelha, só o frango. É importante também acrescentar a carne vermelha? Sem dúvida, a carne vermelha é a nossa melhor fonte de ferro e de vitamina B12. Então, sem dúvida, ela vai ser muito importante na alimentação de uma criança que está em crescimento, né? E, além disso, o ferro, ele é bem importante para se prevenir anemia, que são doenças carenciais muito importantes hoje no Brasil. E fígado? Muito se fala, o fígado é importante, principalmente nessa fase da vida da criança. É legal ou não? Então, antigamente os nossos avós davam muito isso, fígado, né? A gente acabou comendo, enfim. Hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente da utilização do fígado, né? Porque tudo que é metabolizado no organismo do animal vai para o fígado, né? Ele acaba filtrando tudo. Exatamente. Então, muitas toxinas acabam sendo encontradas ali. Então, hoje, né, particularmente, eu não acho tão interessante utilizar o fígado. Ainda mais para uma criança tão novinha, que não teve contato ainda com muitos Exatamente, alimentos. o fígado pode não ter uma excelente metabolização e isso, né, com o passar do tempo, pode realmente gerar uma produção maior de toxinas, né? Então, procure uma carne vermelha magra, que seria o ideal. Nem sempre né? tentar revezar. Então, a partir do 10º mês, já entrar com peixe também, né? Hoje, a carne de porco, apesar de todo mundo achar que ela é uma carne ruim, muito pelo contrário, é uma carne muito benéfica, porque tem gordura poliinsaturada, né? Menos gordura saturada, comparando com o frango e com a carne vermelha, e poderia também fazer parte da alimentação. A melhor alimentação a gente já aprendeu, mas muitas vezes a gente não coloca em prática. É aquela que a gente coloca no dia a dia, todos os grupos alimentares. O tal prato colorido, né? Exatamente, né? Quanto maior for essa cor, né? Maior vai ser o teor de nutrientes que você vai estar adicionando ao seu dia a dia. Se você quer participar do nosso quadro Vida de Mãe, é fácil. Manda pra gente um e-mail dizendo qual é a sua dúvida, qual é o seu problema. A gente, no quadro Vida de Mãe, tem uma equipe multidisciplinar. Então, não importa qual seja o seu problema, tem um profissional certinho para te ajudar, como hoje foi a Elaine de Pádua, que ajudou a Cristiane, mamãe da Ingrid, mas com certeza muitas outras mães que estão assistindo a gente. Queria agradecer a sua participação. Obrigada, viu? Espero mais vezes. Todo Muito meu, obrigada. viu? Eu que agradeço. Muito legal. Viu que fácil, gente? Quer participar? Mande um e-mail pra gente.